Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos também com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler uma palavra que na verdade eu já tinha começado a ler ela esses dias para trás. Tinha sido me dado a oportunidade de poder falar, de poder ministrar, e eu peguei um pouco dessa palavra para a gente poder aprender um pouco sobre a questão de fé, para a gente poder aprender um pouco sobre a questão de onde os nossos olhos devem estar. Às vezes nossos olhos estão no lugar errado, às vezes a nossa ótica está no lugar errado, mas a palavra de Deus ela é bem clara quando ela nos chama e fala que nós devemos olhar somente para Ele. Quando os nossos olhos desvia de Deus, quando os nossos olhos desvia de Deus, nós temos uma grande chance de desviar também do propósito. Não é só uma questão de desviar do Senhor, não é só uma questão de desviar os olhos do Senhor, mas é uma questão de desviar os olhos do propósito. Desde o princípio a gente viu falar que Deus tinha deixado uma ordenança para o Adão e para Eva, e quando eles tiram os olhos do propósito de Deus, quando eles tiram os olhos do Senhor, eles perdem todo o benefício do propósito. Então, quando nós tiramos os olhos do propósito, a gente também começa a perder os benefícios que o propósito poderia nos trazer. Então, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos no Senhor. Os nossos olhos precisam estar atentos em Deus. Deixa eu ler aqui em Salmos 142. Salmo 142. Glória a Deus. Salmos 142. Um salmo de Davi. Aleluia. Em cima, já está até marcado. Aí, está vendo? Viu, Pichão? Falei que era ela que ia pregar lá, ó. Já está até marcado, era o que ela ia falar. Aham. Já está até marcado. Glória a Deus. Salmo 142. Diz assim a palavra do Senhor. Em alta voz eu clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando. Esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Olha para você ver que interessante. Esse poema, ou esse salmo, é um salmo de Davi. E nós conhecemos a história e a trajetória de Davi. Muitos salmos que Davi escreveu, ele escreveu ainda alguns sofrendo perseguições. A perseguição de Saul, a perseguição depois do seu próprio filho, a perseguição de alguns que ele tinha como inimigo, porque perseguia ele sem causa alguma, perseguia ele sem ele ter feito nada.
E nesse salmo, Davi, ele começa a dizer a Deus e a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor for olhar à minha direita, eu não tenho ninguém. Se o Senhor for olhar à minha volta, eu não tenho aonde me apoiar a não ser no Senhor. Se o Senhor for olhar bem, em volta de onde eu estou sozinho. Apesar dele não estar, mas a sensação era que ele estivesse sozinho. E por que a sensação era que ele estava sozinho? Porque tem algumas situações que acontecem na nossa vida, que ainda que nós estejamos rodeados de pessoas, a sensação é que ainda a gente continua só. Davi começou a clamar e dizer: em alta voz eu clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplico misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Diante do Senhor eu mostro as minhas aflições, diante do Senhor eu mostro a minha angústia. Em qual intuito? No intuito de encontrar em Deus o refrigério que eu não encontraria em lugar nenhum. Na intenção de encontrar em Deus o apoio que eu não encontraria em lugar nenhum. Quando ele fala isso, ele fala: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Olha para você ver, eu já falei isso aqui uma vez, que pessoas cansadas negociam valores. Pare e pensa, quantas vezes a gente já procurou um atalho, quando a gente lembrou que o caminho por onde a gente tinha que seguir ou passar era longe demais, a gente pensou: se eu cortar aqui, eu vou encurtar o caminho. Eu vivo fazendo isso. Tem hora que é mais fácil eu passar por uma avenida reto, e eu lembro que tem um atalho. Só que quando eu paro e penso, o atalho me fez gastar muito mais tempo pelo tanto de curva que eu tive que fazer. E aí eu começo a pensar, se eu tivesse passado em linha reta pela avenida, apesar de parecer ser mais longe, eu teria chegado mais rápido, por não ter que ficar freando toda hora para virar nas curvas. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente está cansado, desanimado, angustiado, quando a gente está abatido, a gente procura algumas coisas que podem encurtar o processo da dor. Nós procuramos algumas coisas que podem encurtar o processo ao qual o Senhor falou que nós iríamos passar. O salmista Davi, ele nunca viveu coisas tão profundas quanto nessa época. Mas dentro dessa época, foi a época a qual ele rasgou o coração dele diante de Deus, na intenção de procurar refúgio no Senhor. E a própria palavra aqui diz: quando o meu espírito está abatido, Senhor, eu não sei para onde ir. Quando o meu espírito desanima, eu não sei qual caminho tomar. Mas o Senhor sabe o caminho que eu devo seguir. O Senhor sabe o caminho que eu devo seguir. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Toda a extensão da terra não tem nenhum lugar que os olhos do Senhor não alcancem. A diferença entre Deus e o homem é que a visão do homem é limitada. Mas a visão de Deus não é limitada. A visão do homem, ela consegue enxergar até certo ponto. Se o próprio Abraão, quando Deus falou com ele, dizendo: até onde os seus olhos alcançarem, toda essa terra eu te darei por herança. Se os olhos dele tivessem alcançado a cidade de Uberaba, ainda naquela época não existia, mas se os olhos dele tivessem alcançado esse lugar onde estamos, esse estado onde estamos, com certeza esse lugar também seria dele por herança. Mas a visão dele era limitada. Ainda que ele conseguiu enxergar muita coisa, ele não conseguiu enxergar tudo que o Senhor tinha. Então, quando nós falamos da ótica humana, nós entendemos que a ótica humana ela é limitada.
E toda vez que o nosso espírito cansa, toda vez que a nossa alma fica batida, toda vez que nós cansamos, a gente tenta procurar o caminho mais curto. A gente não consegue enxergar o que tem do outro lado, porque a nossa ótica é limitada. Mas o salmista Davi falou: Senhor, quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. É o Senhor que conhece o caminho que eu devo tomar. E ele fala isso numa decisão assertiva, porque se ele fosse tomar o caminho que talvez o coração dele indicasse, provavelmente ele tinha feito coisas que ele não queria fazer, mas que a necessidade do momento obrigaria ele a fazer. Vocês lembram quando a palavra de Deus fala que Davi encontrou Saul e os seus soldados dormindo, e um dos seus ali falou: vamos matar ele, e ele falou assim: não, nós não vamos tocar no ungido do Senhor. Ele tinha a oportunidade de exterminar o inimigo dele naquele momento, o perseguidor dele naquele momento. Mas olhando pela ótica espiritual, ele entendeu que ele não tinha autoridade e autorização da parte de Deus para fazer aquilo. Então ele deixa na mão do Senhor, para que Deus pudesse tomar as providências cabíveis. Então, quando nós olhamos e falamos: mas é porque o caminho a qual eu estou está pesado demais, o caminho a qual eu estou prosseguindo está difícil demais, as opressões e a angústia nesse caminho, ela está tão presente que me faz paralisar ou querer encurtar o processo. Mas a palavra de Deus diz que Ele sabe o caminho que nós devemos seguir. Ele conhece o caminho que nós devemos seguir. Aí a palavra de Deus continua dizendo: na verdade, por onde ando, esconderam armadilhas contra mim. Por onde eu ando, esconderam armadilha contra mim. Olha para você ver que interessante. Ele está falando assim: olha, Senhor, na verdade, o caminho que eu estou tomando aqui, esse caminho aqui está cheio de armadilha preparada para mim. Esse caminho por onde eu ando, esse caminho por onde eu estou indo, está cheio de armadilha preparada contra mim. Imagina, eu acabei de falar que pessoas cansadas negociam valores. Quais são as estratégias que o inimigo muitas vezes usa para poder nos tirar do propósito? Eu falei no início, toda pessoa que tira os olhos de Deus, ela também tem uma grande chance de tirar os olhos do propósito. E toda pessoa que tira os olhos de Deus e do propósito, ela perde os benefícios do propósito. Dentro dos benefícios que Deus ofereceu para mim e para você, um deles é encontrar a vida eterna. Dentro dos benefícios que Deus prometeu para mim e para você, um deles é ter vida plena. Dentro dos benefícios que Deus escolheu e que Deus prometeu para mim e para você, é que nós íamos desfrutar de um relacionamento profundo com Ele. O que Deus prometeu para mim e para você, através da palavra dEle, é que onde Ele estivesse, nós também estaríamos. Olhando por essa ótica, a palavra de Deus está dizendo: eu tenho benefícios para vocês, através da promessa que eu fiz para vocês. Mas o que ele falou para Josué, o que ele falou para tantas outras pessoas foi: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos uma grande facilidade de tirar os olhos do propósito quando nós estamos sobrecarregados, e por isso Jesus deixou bem claro dizendo: pode vir a mim. Você que está sobrecarregado, cansado, você que está carregando fardos desnecessários, vem até mim, e eu vou aliviar o fardo de vocês. Entenda isso. O salmista continua dizendo e falando: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo.
não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Eu estava lendo esses dias os Salmos, um outro Salmos, e dentro dele, Asaf, que era um músico, e também na época de Davi, tá? Asaf era um músico, né? Também teve junto com Davi, caminhou junto com Davi, e num desses Salmos de Asaf, ele fala ali com Deus, e começa a olhar a prosperidade das pessoas infiéis. E ele começa a ter alguns questionamentos. Eu falei isso aqui no culto passado. Ele começa a ter alguns questionamentos, porque ele começa a pensar: por que nós andando retamente, a gente não consegue ter esses benefícios? E eles que andam tudo de qualquer jeito, conseguem ter os benefícios. Asaf começou a fazer esse questionamento, porque na cabeça dele não era justo uma pessoa que anda toda certinha passar por tantas aflições, e uma pessoa que anda tanto errado, muitas das vezes na nossa ótica, elas conseguem desfrutar de coisas que a gente não consegue. E Asaf começou a fazer isso porque os olhos dele começou a olhar isso. Mas a palavra de Deus diz que quando ele entra para dentro do templo do Senhor, ele fala: agora eu entendo que o benefício que eles têm agora não garante o fim deles, porque o fim deles é muito ruim. O que Asaf estava querendo dizer? Os benefícios que eles desfrutavam nesse primeiro momento era prazeroso, mas o fim era de choro. E aí ele olha, quando ele entra no templo do Senhor, ele olha e percebe que apesar da gente passar por algumas aflições agora, o nosso fim é glorioso. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Deus, a gente não vê só os benefícios do tempo presente, a gente vê os benefícios também da eternidade. Mas mesmo depois a gente olhar para os benefícios da eternidade, nós podemos voltar para a realidade do tempo atual e desfrutar dos benefícios de Deus também neste século presente. Porque foi Deus que prometeu isso. Porque foi Jesus que prometeu isso. Então a palavra de Deus continua dizendo isso e mostrando que a gente precisa atentar para aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos atentar o nosso coração para aquilo que o Senhor está fazendo. Aí continua dizendo, no verso 5 ele diz: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que tenho na terra dos viventes. Senhor, eu fiz uma análise aqui. Senhor, eu fiz uma reflexão e eu percebi uma coisa: eu não tenho nada além do Senhor. Senhor, eu fiz uma análise e cheguei a uma conclusão: na terra dos viventes eu não tenho nada. Agora, quem é que estava falando isso? Um homem que tinha um reinado. Um homem que tinha servos. Um homem que já tinha vencido algumas batalhas. Esse homem olhou e disse: Senhor, eu não tenho nada além do Senhor. Eu não tenho nada além de ti. Na terra dos viventes, eu não tenho nada além do Senhor. Isso mostra que a confiança de Davi não estava nos carros, não estava nos cavalos, não estava nos cavaleiros, não estava nas suas armas. A confiança de Davi não estava no muro alto do seu reinado. A confiança de Davi não estava nos poderes que ele tinha. A confiança de Davi estava exclusivamente em Deus. A confiança dele estava totalmente em Deus. Ele falou: Senhor, eu não tenho abrigo, eu não tenho refúgio para me esconder dessas perseguições.
Mas eu clamo a Ti e entendo que o Senhor, na terra dos viventes, eu só tenho o Senhor. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são muito mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da bondade do Senhor para comigo. Olha aí. No tempo da angústia, ele olhou para um lado, olhou para outro e falou: cara, eu estou sozinho. Eu estou deixado, eu estou abandonado, eu estou largado. Já viu uma coisa? Já viu que normalmente algumas pessoas que são muito emotivas ou que trabalham muito com a questão da emoção, quando alguém abandona ela no momento de dor, ela não consegue se alegrar com aquela pessoa no momento de felicidade? E por que ela não consegue? Porque ela vai lembrar que no momento da dor ninguém esteve com ela. Agora, o que acontece? Para quem é crente, para quem é cristão, para quem é filho de Deus, para quem é servo de Deus, entende que o processo da dor é só um processo passageiro. E que todo processo de dor, ele tem o seu tempo determinado pelo Senhor, porque assim diz o Senhor. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de se afastar e há tempo de abraçar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. A palavra de Deus está dizendo: existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, quando nós olhamos isso, o salmista olhou e falou: Senhor, eu não tenho ninguém a não ser o Senhor. Deus, eu não tenho ninguém a não ser o Senhor. Mas olha como que ele termina. Ele termina dizendo: aí, Senhor, eu vou render graças ao Senhor, e os justos se ajuntarão à minha volta por causa da bondade do Senhor para comigo. Entenda isso. Todo processo, ele tem um aval de Deus para acontecer na sua vida. Na vida de Jó, o processo que ele viveu com os filhos teve um aval da parte de Deus. O processo que ele viveu com a perca dos gados e das suas ovelhas e dos seus animais teve um aval pela parte de Deus. O processo que ele viveu na enfermidade do seu corpo teve um aval também da parte de Deus. Mas quando foi para ser abençoado, também teve um aval da parte de Deus. Entendemos que todo processo na vida de um homem existe um aval liberado por Deus. Ah, mas não é possível que Deus ia querer que eu sofresse tanto assim. Não é possível que Deus ia querer me machucar tanto assim. Não é possível que Deus ia querer que eu vivesse isso, aquilo e aquilo. A gente às vezes faz esse questionamento, não faz? Às vezes a gente faz esse questionamento. Porque tem tantas coisas que a gente vê acontecendo que a gente fala assim: cara, não é possível que Deus ia querer isso. As pessoas fazem esse questionamento. Eu já vi pessoas fazer esse questionamento. Até mesmo quando eles leem a Bíblia no Antigo Testamento, e Deus falava para exterminar uma aldeia inteira, e no meio daquela aldeia tinha adulto, criança, tinha tudo, e as pessoas falavam: mas eu não sei, porque Deus não é tão ruim assim. Por que Deus ia querer que as crianças morressem? Naquele tempo, naquela ocasião, eu estou falando para vocês que qualquer coisa que acontece na nossa vida, existe um aval da parte de Deus. E Deus está liberando, querido, sobre nossa história, no tempo presente, um aval de bênção. Deus está liberando no tempo presente, querido, sobre nossa história, um aval de bênção. Vocês entendem isso? Deus está liberando, querido, sobre a nossa história, um aval de prosperidade, um aval, querido, de levantamento, de ajuntamento. Deus está liberando sobre nós esse tempo, um aval, querido, de viver a promessa dEle.
Ah, pastor, mas quando eu estiver lá em cima, eu não quero esse do meu lado, eu não quero aquele do meu lado, eu não quero esse outro, eu não quero esse outro, porque no tempo da dor ninguém teve comigo. Eu quero dizer para vocês, querido, é necessário que eles se ajuntem, é necessário que eles se reúnem. Para quê? Para contemplar a glória de Deus. A palavra aqui está dizendo, o salmista está dizendo, Deus, eles vão se reunir à minha volta, porque eu vou glorificar o Senhor, eu vou exaltar o Senhor, e eles vão reunir à minha volta para contemplar a glória do Senhor. Não é no sentimento de vingança, é no sentimento de adoração, não é no sentimento de vingança, é no sentimento de exaltação do nome do Senhor. Compreenda, queridos. Todo o processo existe um aval da parte de Deus. Mas a gente precisa estar com o coração puro, limpo, para viver esse processo. A palavra de Deus diz que Jó só prosperou depois que ele orou por aqueles que ele entendia que estava perseguindo ele. Perseguindo com as falas, acusações e outras. Ele orou e ele foi, querido, abençoado pela parte de Deus. A palavra de Deus fala que Davi, querido, foi abençoado depois que esperou o processo de Deus na vida de Saul. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas vão fazer parte do processo de aperfeiçoamento que Deus está fazendo na gente. Até aquelas que se afastam, até aquelas que se aproximam, faz parte do processo de aperfeiçoamento que Deus está fazendo na nossa história. Pare e pensa, quantas pessoas nos últimos anos se aproximaram de você, ou quantas pessoas nos últimos anos se afastaram de você, e às vezes a gente se pergunta, por quê? Porque elas fizeram e fazem parte do processo de aperfeiçoamento. Elas fez e fazem parte do processo de aperfeiçoamento. A gente fica se perguntando isso e Deus manda a resposta dizendo, que Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para fazer a gente viver a promessa. Ele está pronto para fazer a gente viver a plenitude dele, mas o nosso coração precisa estar pronto para isso. O nosso espírito precisa estar pronto para isso. Davi falou bem claro, Deus, quando o meu espírito se entristece, quando o meu espírito se abate, quando o meu espírito desanima, eu não sei para onde ir. Mas o Senhor sabe o caminho que eu devo tomar. O Senhor sabe o caminho que eu devo seguir. E qual é o caminho que Deus está indicando para você seguir? Qual é a direção que Deus está dando para você? Nesse tempo agora, presente, qual é a direção que Deus está colocando no seu coração, no seu espírito, para que você possa seguir e alcançar a prosperidade dEle, a bênção dEle? Qual é o caminho que Deus está colocando no seu espírito, no seu coração, dizendo, você pode avançar, que eu estou contigo, você pode ir, que eu estou contigo, você pode ir. Qual é o caminho que Deus está te dando? Qual é a direção que Deus está te dando? Porque, querido, vai chegar um tempo que nós vamos precisar sair das prisões que nos limitam. Davi falou bem claro, falou, Senhor, livra-me, liberta-me da prisão. Só que ele não estava preso não, viu? Tipo assim, ó, ele não estava num cárcere não. Ele estava dentro de uma caverna, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor e falando com Deus. Tinha perseguidores? Tinha perseguidores. Mas limitava ele de prosseguir. A pergunta dessa noite é, o que está nos limitando? E o que é que a gente deveria fazer? Atentar para o caminho que o Senhor tem nos direcionado. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus percorre com os olhos dele toda a extensão da terra.
A palavra de Deus fala que os olhos dele percorrem toda a extensão da terra. E provavelmente nessa passada de olho que Deus deu, ele já te enxergou. Nessa passada de olho que Deus deu, ele já te viu. Pastor, mas se ele me viu, o que eu devo fazer? Faz o que o salmista falou. Conta para Deus as suas dores, conta para Deus as suas dificuldades, conta para Deus as suas angústias, conta para Deus aquilo que te limita, conta para Deus aquilo que não te deixa prosseguir, mas fala para Ele, fala, Senhor, eu estou te contando isso não na intenção de matar os meus perseguidores, eu estou te contando isso na intenção, Deus, do Senhor me libertar e que eu possa te exaltar, te glorificar ao ponto de outros verem, de outros contemplarem. O que Deus está para fazer na nossa história, irmãos, vai impactar os que estão na nossa volta. Parece um negócio até mesmo sem sentido, sabe? Parece um negócio sem sentido. Quando eu falo sem sentido parece que não tem impacto isso. Mas o que Deus está para fazer na nossa vida, irmãos, vai impactar aqueles que estão à nossa volta. Não é numa questão de exaltação nossa própria, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome de Deus seja glorificado. Como o salmista disse, na terra dos viventes, a gente não tem ninguém a não ser Ele. Sobre a terra dos viventes, nós não temos ninguém a não ser o Senhor. Deus, eu estou aqui, o Senhor conhece as minhas fragilidades, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor conhece as minhas limitações, mas eu estou clamando ao Senhor. Eu clamo ao Senhor e te peço, me tira dessas prisões. Se o Senhor olhar para a minha direita, Deus, eu estou sozinho. Se o Senhor olhar para o outro lado, o Senhor vai ver que eles não se importam com a minha vida. Mas eu clamo ao Senhor. Sobre a terra eu não tenho lugar seguro, mas eu clamo ao Senhor e entendo que o Senhor, só o Senhor, é o que me dá segurança sobre a terra dos viventes. Não tem outro lugar para a gente estar, querido. Não tem outro lugar para o nosso coração estar. Não tem outro lugar para o nosso espírito estar. Então a gente precisa fortalecer o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito no Senhor. Nós precisamos viver as promessas do Senhor. Nós precisamos voltar os olhos para o Senhor. Nós precisamos voltar os olhos para o propósito do Senhor. Nós precisamos estar preparados para desfrutar das bênçãos do Senhor. Não há outro lugar para a gente estar.